Oi, colegas da área da saúde, colegas médicas, tudo bem? Hoje o nosso tema aqui é espiritualidade na prática clínica, como fazer, né? E isso é um tema que no momento faz todo sentido, já que nós vivemos um luto coletivo e não nada mais do que pensar em espiritualidade em um momento em que nós precisamos dar um novo significado à nossa vida. Tanto nós, enquanto profissionais, quanto os nossos pacientes e aqueles que chegam todos os dias para nós trazendo as suas necessidades, os seus medos, as suas angústias. Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos ter 3 momentos. O primeiro deles é realmente falar sobre o que é espiritualidade, em termos conceituais mesmo, que é espiritualidade, religiosidade. O segundo momento a gente vai falar sobre a importância de trazer esse tema, e aí eu vou compartilhar com vocês alguns estudos que eu li, né, sobre esse assunto. E no terceiro momento, como a gente pode fazer, como a gente vai fazer isso de uma forma leve e de uma forma que caiba dentro da nossa consulta clínica, tá bom? Então, se você quer saber sobre esse tema, se você tem curiosidade, interesse, fica aqui que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nós, enquanto médicos, sabemos que nossos pacientes têm as suas necessidades espirituais, até porque nós temos as nossas também, né? E aí, eu me lembro uma vez que eu passei por uma situação bem interessante. Na época, eu fazia enfermaria de infecto e clínica médica num hospital bem grande lá de Uberlândia. E eu olhava muitos pacientes internados e eu estava grávida, né, do Gabriel. Então era uma carga horária bem pesada e os pacientes ficavam graves e complicavam. E eu me lembro de acompanhar uma senhora que tinha sérias questões psicoemocionais familiares, assim, que iam tudo para dentro da internação, né? Questões ligadas à família, e aquilo virava ali um estresse muito grande numa situação que já era estressante. E aí eu me lembro que uma vez eu passei para olhá-la, ela estava internada, né, e tudo, e com um quadro grave, e aí eu passei para conversar com ela, para dar uma última olhada, era tipo 6 horas da tarde antes de ir embora. E aí ela me puxou assim, puxou pelo colarinho e falou: minha filha, você não está entendendo, eu preciso agora de um apoio espiritual e isso você não está conseguindo me dar. Eu não quero saber como estão meus exames, eu não quero saber o que você vai fazer para mim agora, como que esse remédio está funcionando ou não. Eu quero um padre ou alguém que possa conversar comigo. E aí, gente, foi muito engraçado, né? Porque a gente não espera que a pessoa traga isso para dentro de uma consulta médica, bem naquele momento em que, enfim, em que várias coisas fervilhavam dentro de mim também, inclusive esse olhar integral era algo que eu começava ali naquele momento, e aí veio essa senhora trazendo essa questão que me moveu, que me mostrou o quão importante realmente era olhar para a espiritualidade. Bom, como eu falei para vocês, esse estudo, se eu não me engano, eu deixei ele na íntegra lá no Telegram, tá? E esse estudo, se você observar as perguntas do questionário, elas são bem legais, porque elas trazem justamente essa percepção de detalhes que influenciam nos aspectos saúde e religião não, saúde e espiritualidade, né, daquela pessoa que está sendo entrevistada. Então isso foi bem interessante, e os números que eles trouxeram foram que mais ou menos 47% daquelas pessoas entrevistadas tinham diariamente rotinas ligadas à sua espiritualidade, tipo orações, meditações, práticas que os conectavam à espiritualidade. E também o número de 57%, 57% frequentava algum tipo de religião, frequentavam semanalmente algum tipo de religião. Lá tinha uma escala, inclusive, quem ia semanalmente, quem ia mensalmente, quem ia 1 ou 2 vezes no ano, e com 57% tinham uma prática semanal de alguma religião, né, de algum momento de estar em comunidade religiosa. Isso é um número bem alto, e eu ouso dizer para vocês que quando a gente compara com os estudos americanos, dá bem diferença. Com os estudos europeus, nós temos uma prática, né, uma cultura dentro do nosso país que ainda é religiosa, ainda é muito voltada para a religiosidade. Então a gente tem que olhar para isso com um certo carinho e acolher isso e entender que isso faz parte realmente das dimensões de saúde e doença daquela pessoa que a gente atende no nosso dia a dia, né? Então a gente tem esse estudo aí mostrando. Nós tivemos também o número de
56% das pessoas que acharam, 56 não, né? 81% das pessoas que acharam que é extremamente importante o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde falar com eles ou abordar de alguma forma esses assuntos ligados à espiritualidade e à religiosidade. Bom, então é um número alto, né? 81%. A gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né, realmente. E a gente tem também o número de 86,6% de pessoas que falaram que nunca foram questionadas sobre suas questões e suas necessidades espirituais diante de um atendimento, diante de uma internação. E também é um número alto e também tem algo a nos dizer, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, quando internam pacientes com... por exemplo, testemunhos de Jeová, que tem toda a questão da transfusão sanguínea, sabe? E aí, gente, é uma questão de conversa mesmo, de colocar ética, de colocar na mesa tudo aquilo que a gente pode ou não fazer. Como que o nosso conselho se posiciona, porque eu não tenho, assim, agora clareza para falar com vocês exatamente sobre essa questão do testemunho de Jeová. O que eu quero trazer é a percepção de que quando isso acontece, dentro das UTIs é uma coisa que vira uma novela, né, digamos assim. É de um lado todo mundo querendo transfundir, o médico querendo transfundir, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, todo mundo cochichando e todo mundo falando, e os médicos falando e falando que é um absurdo, que essas religiões fazem isso com as pessoas, que a pessoa prefere morrer. Gente, e aí eu sempre me pergunto do lado do paciente, como que será que está aquilo para ele, né? Por que será que é tão importante para ele aquilo? Será que a gente não tem que dar uma olhada mais fundo, né? Se aquilo realmente não é algo que precisa ser levado em conta, entendeu? Então isso é muito forte, isso envolve a religiosidade daquela pessoa. E não é só esse aspecto, né? Lembrando aqui também de um momento em que eu presenciei a morte de um rapaz de Taiwan, Camboja, não sei, não me lembro exatamente de onde ele era, no pronto-socorro universitário, quando eu dava plantão como staff também no pronto-socorro universitário. Tudo mais ou menos naquela mesma época, 2013, em que eu estava revendo as minhas questões ligadas a atendimento integral, né? Foi quando eu comecei realmente a atender com esse olhar integral e tudo aconteceu naquele ano. E aí eu me lembro desse paciente e ele tinha 20 e poucos anos, 27 anos eu acho, e ele tinha uma doença hepática muito séria e eu não me lembro exatamente qual era. E eu me lembro que eu peguei o plantão no domingo à noite, eu dava plantões lá domingo à noite e já me avisaram, olha, esse paciente ele tá partindo, ele tá morrendo, a família, conversando com a família, eles preferem que não se invista porque realmente não tem mais um bom prognóstico, é uma família difícil porque eles não comem carne, o paciente não podia sequer passar perto da carne e tal, eles têm várias coisas que a gente não entende, uma cultura que a gente não entende e tal e tal. E eu me lembro de pegar o plantão com essa orientação, né? Com esse cuidado de olhar para essa pessoa assim, bom. E aí eu estava no momento da morte, eu pude viver aquele momento com esse paciente e eu digo para vocês que foi um dos momentos mais importantes da minha vida, sabe? Estar ali, naquele momento, eu fechei os olhos dele, digamos assim, junto com a família. Tinham ali o filho, a irmã e a esposa. Algo assim, pessoas que vieram de outro país e que estavam vendo seu familiar morrer aqui no Brasil, né? E eu achei de tão profundo respeito. E eles tinham uma postura diante da morte que eu, na minha vã, né, filosofia e conhecimento, não conseguia sequer imaginar a dimensão. Porque para eles realmente a morte não existia, era só um momento de libertação e eles se colocavam ali diante disso, sabe? Com muita entrega, com muita reverência. Então morrer para eles ali, tinha tudo ali era diferente daquilo que eu vivia enquanto morrer, entendeu? Que eu entendia enquanto morrer. E olhar para esse lugar foi bem importante, bem interessante, foi um aprendizado, uma oportunidade que também me fez rever. Espera um pouquinho, gente. Parei aqui, tá um pouco movimentado. Então, gente, poder presenciar aquele momento foi bem importante para mim. Me trouxe uma nova percepção de vida mesmo, sabe? De olhar para as pessoas de um outro lugar. E eu agradeço hoje porque tudo isso fez parte da formação da pessoa que eu sou.
né? Inclusive, desse olhar integrativo é um lugar de que a gente tem que olhar com muito respeito as questões e as demandas espirituais das pessoas, né? E é um momento de muita compaixão, que a gente tem que ter muita ética, que a gente tem que realmente se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe que as nossas próprias necessidades também queremos que elas sejam atendidas nos momentos oportunos em que forem necessárias, né? A gente não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de estarem doentes, talvez vocês já tenham passado por situações muito mais difíceis do que eu posso imaginar. E aí vocês talvez compreendam que muito mais do que esse momento que a gente está vivendo, que é uma situação difícil no coletivo, nós vivemos individualmente várias situações difíceis e elas colocadas ali no dia a dia, na pontinha do lápis, elas vão formando todas as percepções que cada ser humano tem sobre a sua conexão com a espiritualidade. Porque nesses momentos de dificuldade, muitas vezes foi essa conexão que restou, né? Foi essa conexão que trouxe esperança, que trouxe a capacidade de continuar. Então, quem somos nós, meros mortais da saúde, médicos, médicas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, que vamos chegar ali e falar o que aquela pessoa tem que fazer ou viver ou sentir em relação às suas próprias dimensões e percepções da sua espiritualidade, né? Mesmo quem somos nós para influenciar e para achar que somos algo além do que aquela pessoa realmente precisa naquele momento, né? Então, a gente traz essa percepção aqui da importância de olhar essa dimensão espiritual do paciente. Eles já nos mostraram que querem que nós falemos sobre isso, que querem que nós tenhamos tempo de chegar um pouquinho e falar com eles 3 minutinhos e ouvi-los sobre como eles se colocam diante da sua relação com o seu Deus ou com o seu sentimento de espiritualidade ali naquele momento, né? Então, eles pedem isso pra gente: me escutem, ouçam o que eu tenho a dizer, ouçam as minhas necessidades espirituais agora, né? Então é isso que a gente tem a aprender e é o que eu vou falar agora. Como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia e na nossa prática clínica? Então, primeiramente, você vai precisar desconstruir algumas questões próprias suas, ligadas à espiritualidade, ligadas à religiosidade. Como que você vive isso em você? É algo que é importante para você, né? Nesse lugar que você vai desconstruir primeiro, é onde você vai olhar sem julgamento para o outro, né? Por que o que é importante para mim tem que ser importante para o outro, né? Por que eu tenho que olhar a partir do meu julgamento e da forma que eu entendo que é correto se praticar a religiosidade e a espiritualidade? Então, primeiramente, nosso olhar enquanto profissionais da saúde que somos é de não julgamento nenhum, principalmente enquanto médicos. Não estamos aqui para isso, né? Não estamos aqui para falar que aquilo é certo ou errado. A gente está aqui simplesmente para escutar. Então, escutem e primeiro desnudem-se das suas próprias necessidades. Olhem para as suas próprias necessidades espirituais. Olhem com carinho, porque às vezes aí precisa de um cuidado também, entendeu? Para que você possa se colocar diante do outro, a gente precisa estar desnudo dos nossos próprios julgamentos, dos nossos primeiros julgamentos. Então, vamos olhar para isso, para que a gente possa atuar no outro. Uma outra questão que eu vejo muito é a própria vergonha de falar sobre esses assuntos. A gente não sabe nem como começar a falar sobre isso, porque a gente meio que não foi ensinado, parece que é algo que vai constranger a outra pessoa e nós vamos ficar constrangidos, porque nós teremos que nos desnudar ali para ouvir falar sobre espiritualidade, sobre a importância disso para aquela pessoa. Então, se existe em você algum tipo de vergonha de falar desses assuntos, ponha-se primeiro no lugar de servir. E se para o outro é importante falar sobre isso, sirva apenas. Coloque-se na postura de ouvir. Se você não quer falar nada, e nesses momentos a gente não precisa falar nada, a gente precisa primeiramente ouvir o outro. Então, simplesmente desnude-se das suas crenças agora, porque elas não podem influenciar o seu olhar das crenças do outro, e olhe com compaixão, com cuidado, com amor, né? Com entrega, porque ele precisa que você o escute agora. Isso você pode fazer em 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. O pouquinho que você tiver, ele vai falar e vai te contar aquilo que ele precisa falar para o médico, para a médica, para o psicólogo, para a psicóloga, para quem ele tivesse, por quem ele estiver sendo atendido, ele precisa falar sobre aquilo, entendeu? Então, simplesmente escute. A primeira parte é essa, é nós estarmos desnudos das nossas crenças pessoais, porque elas precisam ser
guardadas aqui dentro da gente nesse momento para que a gente possa olhar do outro sem julgar. O outro ponto é não termos vergonha de falar sobre isso, porque isso é importante para o outro. Então, se isso é importante para o nosso paciente, que estejamos inteiros para fazer o nosso melhor ali por ele, tá? E aí, o que a gente pode usar de instrumento? Eu não sei nem começar a falar sobre isso, né? E aí, a gente tem alguns grandes e bons instrumentos, que são questionários. Tem também um outro artigo que fala sobre isso, que fala sobre anamnese espiritual na prática clínica, que eu também deixei lá no Telegram. E esse artigo traz para nós esses principais referências, e foram os que eu gosto de estudar, né? Que é o questionário FICA, Fé, Espiritualidade, alguma coisa em inglês lá, e o questionário HOPE. São 2 questionários bem completos para casos mais assim de estudos mesmo, sabe? Assim, para você estudar mesmo, se for fazer um estudo científico e tal. Eu indico um desses 2 porque eles são bem sedimentados, eles são bem profundos e completos. Mas no dia a dia tem um questionário que eu gosto muito, que é o questionário do método centrado na pessoa, ligado à espiritualidade, que ele tem 4 perguntinhas apenas, e essas 4 perguntinhas nos abrem muito para o olhar para como fazer isso, entendeu? Eu gosto de usar essas 4 perguntinhas no meu dia a dia, tá certo? Porque elas me ajudam bastante a encontrar esse lugar. Então, essas 4 principais perguntas, como eu falei, elas são as seguintes. A fé, ela é importante para você nesse momento de adoecimento? Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta a fé e a religiosidade, a espiritualidade são importantes para você em outros momentos da sua vida? A terceira pergunta é: você tem alguém com quem conversar sobre fé, sobre espiritualidade, sobre religiosidade, sobre esse momento que você está passando, né? E a quarta pergunta é: você gostaria de ter alguém para conversar sobre isso? Ou você gostaria de falar isso comigo agora? Entendeu? São 4 perguntas simples que você pode até avisar para a pessoa, falar: olha, aqui na minha consulta eu considero que as dimensões de como a pessoa encara a doença, você nem precisa falar espiritualidade, religiosidade, você pode falar a forma como as pessoas encaram a doença é importante para que eu saiba como elas estão lidando com isso. E aí você pode usar essas 4 perguntinhas. Se você é um oncologista, se você trabalha com pessoas com cuidados paliativos, tudo isso faz sentido, né? A gente usar um pouco essa abordagem da percepção do espiritual aqui, né? De como elas vivem isso. E eu gosto de usar essas 4 perguntas. E às vezes só a primeira já me dá muita conversa, e às vezes eu nem passo para as outras, né? Depende muito do tempo que eu tenho. Uma outra forma que eu gosto de abordar esse assunto é com relação a propósito de vida, porque propósito de vida também é algo espiritual, também é algo ligado à espiritualidade. Então, falar sobre isso com a pessoa, se ela sente que vive no seu propósito, se ela sente que está no caminho que ela gostaria de estar, se aquilo é importante para ela, também é uma forma de abordar o espiritual, entendeu? E aí, as pessoas que não acreditam em nada, né? Tem muito também essas pessoas. Eu gosto de falar com elas sobre como elas percebem a vida, né? Isso eu aprendi com um professor que eu tinha de infecto quando eu fiz residência, que ele era ateu. Ele falava: eu sou ateu, Patrícia. E ele era ateu e eu sempre falava: fica com Deus. E aí ele falava assim pra mim: Patrícia, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na vida. E a vida sempre é justa e sempre é correta, por mais que pareça estranha. E isso eu nunca esqueci. Foi um grande aprendizado conviver com ele, porque ele era uma pessoa que não acreditava em Deus, mas acreditava na vida. Então ele tinha posturas muito corretas, éticas, comprometidas diante da vida. E eu tenho muitas boas lembranças desse aprendizado que eu tive com ele, sabe? E então eu vejo que as pessoas com as quais eu converso, que elas não acreditam em Deus, elas acreditam na vida e elas têm algumas percepções sobre a vida. Eu atendi 2 adolescentes, né? Foi na mesma época, coincidentemente, eu atendia os dois com crise de ansiedade. Pessoas que nem se conheciam, né, mas que foram trazidos pelos pais pelo mesmo motivo, os 2 com 14 anos, uma menina e um menino. E os 2 não acreditavam em Deus. Então foi bem interessante trabalhar isso, ter a possibilidade de trabalhar o espiritual com eles, sem necessariamente falar sobre Deus. E ao final do projeto, né, dos atendimentos, o que os 2 me trouxeram foram coisas tão ricas, que me acrescentaram muito, né? Um deles disse que
na verdade, acha que existe, é como se fosse uma massinha. Existe uma massinha aí que modela tudo. E essa massinha, quando ela faz, primeiro ela vai e faz você, ela vai e me faz. Essa massinha também faz as árvores, as águas do mar. E ele falou de um jeito assim, quase infantil, mas que me fez lembrar realmente do que é a nossa essência, né? Essa massinha que molda tudo, que tem vários outros nomes, né? Matrix, Matrix. Ah, esqueci, gente, o nome que se usa hoje também, né? E vários outros nomes, a essência divina, o fluxo universal, a partícula de Deus, a centelha de vida, enfim, vários nomes, né? Que se usa para essa massinha que molda e forma tudo, e poderia ser simplesmente os átomos, né? Também. Então, eu achei bem interessante essa definição. E aí essa definição veio das nossas conversas e da forma como ele via e entendia a vida, entendeu? Então é isso, a gente tem que falar com as pessoas sobre isso, porque isso também é importante para nós. Eu vejo que todos nós precisamos de um lugar de fala e escuta. A gente precisa aprender a escutar o outro, a gente precisa aprender a sentir as necessidades reais do outro. E as necessidades reais do outro também englobam as suas necessidades espirituais, as suas necessidades de compartilhar aquilo que eles pensam sobre vida e morte, sobre justiça, sobre igualdade, sobre arte, sobre amor. Tudo isso é fazer medicina, gente. Tudo isso é resgatar a essência. Como eu gosto de falar para as minhas alunas, tudo isso é voltar para casa, é voltar para um lugar de onde a gente saiu e que a gente realmente foi o que realmente nos motivou e nos trouxe para a medicina e nos trouxe para a saúde, porque quem faz algum curso da área da saúde, quem se torna um curador, quem se torna um cuidador, realmente é alguém que gosta de pessoas. Quem não gosta de pessoas não consegue continuar. E se você está aqui me ouvindo o meu YouTube, se está no meu curso, você não tenha dúvida de que você gosta de pessoas. E se você gosta de pessoas, o seu maior treino vai ser cuidar de você, cuidar das suas necessidades, para depois cuidar do outro e aprender a ouvir as necessidades do outro. Porque mesmo nos dias em que você estiver em trapos, nos dias em que você estiver derrubado, assim, muito mal mesmo, o olhar do outro e a história do outro também podem te fazer reerguer-se, também podem te alimentar, também podem te trazer de volta à vida, tá bom? Então é isso, a gente falou aqui das dimensões espirituais do atendimento, né? E eu peço desculpas para vocês, porque eu precisei usar um outro espaço aqui do prédio para gravar, já que com pandemia, né? E tava instalando um ar-condicionado no andar de cima, tava um barulhão na minha casa e aqui tá cheio de gente movimentando. Então eu peço desculpas só pelas interferências, pelos ruídos, e eu estou aqui tentando falar a essência, que eu acho que é o mais importante nesse momento, tá bom? Então um grande abraço, gente, e até mais.